Aleluia! Olá pessoal, sejam bem-vindos meus irmãos, glória a Deus, graças a Deus Pai. Sim! Hoje estamos juntos para mais um dia de lives, chegando da célula. Deus é maravilhoso, estar junto dos irmãos é poderoso demais, é precioso demais. Não tem nada que se compare à presença viva de Jesus, o compartilhar da igreja, o estar junto. E hoje é o nosso 17º dia. É isso. Confere produção. De 17 dias. Meu Deus, gente, tá acabando já. O 18º, 9º, 20º, 21º. Temos só mais 4 dias de propósito, mas eu quero lembrar você que nós não iremos parar os nossos devocionais, as nossas lives, não vamos. Eu voltei com tudo. A gente está fazendo esses 21 dias e vamos continuar depois, amém? Vamos continuar, vai ser uma bênção. Já peguei minha água, que hoje eu já estou preparado, deixei as coisas meio prontas, porque eu sabia que o pessoal ia chegar da célula e falei, antes de eu entrar no meu escritório para a gente fazer a transmissão, a live, já vou pregar tudo, glória a Deus. Já deixei a câmera pronta antes. Ontem foi uma correria, porque a gente estava no discipulado e... eu até falei pra Thalia, vamos terminar o discipulado um pouquinho mais cedo para dar tempo de a gente chegar em casa e não atrasar a live. Mas não deu, eu cheguei, faltava 10 minutinhos só. Então, sejam muito bem-vindos. Você que tá chegando agora, já clica aqui, no gostei do vídeo, ativa o sininho. E uma coisa que eu vi no vídeo que eu assisti hoje no YouTube, aperta o sininho e coloca lá... inscreva-se, se inscreve no canal e aperta o sininho e coloca no todos, porque daí o YouTube vai te avisar toda vez que tiver um vídeo novo, que a gente for fazer uma live, te avisa. Isso é poderoso, amém? Enquanto isso eu vou ligando aqui, que daí eu não liguei, não deu tempo, gente, ligar a minha Bíblia, e eu queria que enquanto isso você já pegasse também a sua Bíblia, pegasse seu caderno de anotações. Quero mais uma vez pedir para você que tem, durante esses 21 dias, tem sido abençoado, abençoada, que tem sido despertado pelo Senhor, despertada pelo Espírito Santo. Eu queria te pedir para compartilhar comigo o seu testemunho. Queria que você pudesse... escrever. Ontem tivemos uma live poderosa, falamos sobre o orgulho. Recomendo você, se você está chegando pela primeira vez aqui através desse vídeo, te recomendo assim, de forma muito amorosa e séria, a assistir a nossa lição de ontem, o 16º dia, que foi poderoso. Falamos sobre o orgulho e como é importante tocar nessa área, E ontem foi uma bênção. Muita gente me mandou mensagem compartilhando a respeito do tema, Foi de fato, chacoalhou os irmãos. E isso é maravilhoso, porque esse é o propósito da palavra. O propósito da palavra é de fato chacoalhar os irmãos. Amém? Glória a Deus. Aqui tá tudo certo. Hoje eu quero falar com você, e o título do nosso estudo aqui hoje são 3 pessoas que precisam fazer parte da sua vida. Você precisa de 3 pessoas, 3 tipos de pessoas do teu lado. É muito simples o que eu quero falar. Não vou demorar. Ontem eu até passei do horário, até por causa do tema. Mas hoje eu quero falar algo muito prático, porque você sabe, dizem por aí que você é a soma das 5 pessoas mais próximas de você. Eu acredito nisso, porque os teus relacionamentos vão definir o seu futuro, os teus relacionamentos definem a sua forma de pensar,
Os teus relacionamentos definem os teus resultados. E se você deseja mudar alguma coisa na sua vida, você precisa começar mudando os teus relacionamentos. É o ciclo que você faz parte, o seu ciclo de amigos, seu ciclo social, as pessoas que convivem com você, as pessoas que te inspiram, as pessoas que compartilham dos mesmos hábitos, as pessoas que frequentam os mesmos lugares que você. Se você deseja transformação, se você deseja mudança, se você deseja provar de coisas novas, grandes em Deus, eu vou te falar, não tem como você provar se você não estiver disposto a investir em relacionamentos certos. E quando se trata de relacionamentos, nós precisamos entender que eles são intencionais. Eu sei que existe uma mentalidade aí que amigos, pessoas queridas a gente não escolhe, é a vida que dá. Ou então que Deus dá. Eu creio sim que Deus coloca pessoas nas nossas vidas, e eu até já te falei isso. Quando Deus quer te abençoar, Ele vai colocar pessoas no teu caminho. E quando o diabo quer te destruir, ele também vai colocar pessoas no teu caminho. Mas eu não acredito que você não tenha esse poder de escolha. Não. Eu creio que Deus nos cerca de pessoas certas, mas é nós que escolhemos caminhar com essas pessoas. Somos nós que decidimos. Deus, ele não olha para mim e para você como marionetes, onde que nós vamos se relacionar com Ele de forma inativa. Não. Ele deseja a nossa resposta diante dos projetos e dos planos e das pessoas que Ele tem para caminhar do nosso lado. Deus não vai fazer nada na tua vida e Ele não vai tirar você do lugar que você está sem que você se mova em fé para responder o convite dEle. Toda a palavra de Deus foi assim. Você vai perceber quando Moisés vive a experiência de abrir o mar com o cajado. Deus disse, olha, pega o que você tem na mão, que é o cajado, e encosta na água. Quando Moisés encostou o cajado na água, o mar abriu. Quando Pedro anda sobre a água, foi a mesma coisa. Pedro falou para Jesus, se for o Senhor, me deixe ir contigo. Jesus falou, então vem. E quando Pedro sai do barco, as águas se tornam um piso. Então Pedro anda sobre a água. O que nós aprendemos com esses dois milagres? Foi tanto Moisés quanto Pedro que se moveram em fé. Deus estava ali disponível a dar a eles o milagre. Deus estava ali disponível para dar a eles uma experiência extraordinária com o poder e com o sobrenatural. Mas coube tanto a Pedro como a Moisés crer ao ponto de se mover. Então eu creio sim que Deus coloca pessoas ao nosso redor, mas somos nós que escolhemos caminhar ou não ao lado dessas pessoas. Da mesma maneira que Deus nos dá oportunidades de aprender com todos que estão ao nosso redor. Somos nós que escolhemos desperdiçar oportunidades. Eu vejo muitas pessoas que desperdiçam oportunidades. E eu vou te falar, as pessoas que Deus coloca na sua vida é um presente que Ele dá para você. Esses dias falamos sobre como amar pessoas difíceis e entendemos que Deus coloca pessoas difíceis em nossas vidas para nos ensinar a amar como Ele ama e para nos transformar à imagem dEle. Mas existem pessoas maravilhosas que é fácil de amar. E eu vou te falar que normalmente nós gostamos de amar pessoas que concordam com a gente. Nós gostamos de ter por perto pessoas que passam a mão nas nossas cabeças. Nós gostamos de ter por perto pessoas que não olham as nossas debilidades, que não combatem os nossos defeitos, as nossas carnalidades. E todas as vezes que alguém, até mesmo que nós gostamos, se levantam para nos podar. Ontem foi maravilhoso, ontem à tarde, logo após a oração, a gente estava no prédio da igreja, o irmão veio compartilhar comigo que ele teve uma conversa com o líder dele, e o líder dele falou algumas coisas,
E diz que num primeiro momento aquilo desceu igual vidro na garganta dele. E ele precisou de alguns minutos para digerir. Daí diz que ele foi para a célula, ficou mal na célula inteira, no final pediu perdão para os irmãos porque estava meio emburrado. Mas depois que a célula acabou, ele foi orar e diz que o Espírito Santo falou assim para ele: agradeça porque você tem alguém que te ama e que essa pessoa que te ama tá querendo treinar e despertar você para viver e ser aquilo que Deus te chamou para viver e ser. E daí ele falou: poxa, pastor, como é maravilhoso você ter alguém para te ajudar, para caminhar do teu lado, para fazer você enxergar as coisas e as pessoas de uma forma diferente da qual você está acostumado. E eu falei: puxa, que bacana mesmo, que top. E é sobre esse tema que eu quero falar hoje. Ontem eu iria falar sobre o mal do... Eu tô enrolando, talvez eu nem fale isso, eu preparei tudo, mas talvez eu não toque nesse tema, assim, se o Espírito Santo não desejar. Mas hoje eu quero te falar sobre três tipos de pessoas que precisam fazer parte da sua vida. Em primeiro lugar, você precisa entender, eu já te disse aqui, que você precisa ser intencional nos teus relacionamentos. Você precisa aprender a perceber quem são aqueles que Deus coloca na sua vida. E qual que é o primeiro tipo de gente que Deus coloca na sua vida? É os Barnabés. É o Barnabé. Fala assim comigo, Barnabé. É o primeiro tipo de pessoa que Deus coloca na minha vida. Em Atos 9, 26, a Bíblia vai falar sobre Barnabé. Diz assim, ó: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Aqui a Bíblia está falando sobre o apóstolo Paulo. Paulo tinha acabado de se converter. Só que os irmãos da igreja pensavam que ele não era crente e tinham medo dele. Mas olha o que a Bíblia vai dizer no verso 27. Mas Barnabé, tomando consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como lhe vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregar ousadamente em nome de Jesus. Sabe quem que é Barnabé? Barnabé é um líder. Barnabé é um mentor, se assim você desejar chamar. Barnabé é alguém que você vai se inspirar nele. Todos nós precisamos de pessoas que se tornarão Barnabés, mentores, fator de inspiração, treinadores, que você vai ouvir, alguém que você vai ter para te ensinar, onde você vai se colocar na posição de servo dessas pessoas. Eu vou te falar, eu tenho alguns Barnabés na minha vida. Ontem a gente estava vindo para casa à noite e o João Pedro falou assim para mim: pai, o pastor Aloísio é teu pastor? Eu falei: sim, ele é um dos nossos pastores. Daí ele falou: quem mais é teu pastor? Eu falei: nosso pastor é o pastor Hermes, da videira de Curitiba, é o pastor Renato, da videira de Guaratuba, e o pastor Aloísio, que é o líder da nossa igreja. Os três são nossos pastores. E eu faço questão de sempre falar para o meu filho que eu sou servo desses irmãos, que são homens como eu, que são pastores, que têm um coração aprovado, um caráter aprovado diante de Deus. Você precisa ter pessoas... Pastor, você está dizendo isso em relação a pastores? Não. Eu estou dizendo que você precisa ter pessoas que vão te ensinar e que você vai se colocar abaixo delas para aprender. Eu sei que a gente vive na geração de Adão, e é o espírito de Adão que governa a maioria do povo aí. Sabe qual que é o espírito de Adão, né? É os irmãos que dizem assim, eu não aprendo nada com ninguém, eu aprendo tudo sozinho, o que eu não sei, Deus me ensina. Mas eu vou te falar, meu irmão, só teve um que aprendeu com Deus direto, foi Adão. Todos os outros aprenderam uns com os outros. É aquela velha história, nada se cria, tudo se copia. Então você precisa entender que Deus vai colocar pessoas na sua vida que se tornarão líderes, que vão se tornar referências, mentores. Pastor, eu não tenho ninguém que eu me inspiro.
Cara, se você faz parte de uma igreja e não tem ninguém que você se inspira, não tem ninguém que você se sujeita, que você submete-se, que você presta... Sabe, Barnabé é aquele que você vai prestar contas. Barnabé é aquele que você não vai ensinar. É aquele que vai te ensinar. Pastor, mas eu não posso ensinar nada pro meu Barnabé? Não pode. Você pode ensinar a ele como ser servo. Mas o Barnabé, Deus coloca na sua vida para ele te ensinar. Para você ser o aluno. Você precisa ser aluno de alguém. Quem é o teu Barnabé? Pensa aí comigo. Os irmãos estão aí? Gente, já deu o horário da célula. Vamos para a célula. Quer dizer, vamos para a live. Aleluia. Quem que é teu Barnabé? Responde para mim. Ó, o povo tá aí. Glória a Deus. Você tem que ter um Barnabé. Quem é a pessoa que te ensina? Ah, eu aprendo com o Espírito Santo. Tem algum problema então, irmão? Você não vai ter uma vida cristã saudável. Para quem que você presta contas? Quem que é aquele que você confessa os teus pecados? Esse é Barnabé. Você precisa ter alguém assim. Pastor, eu não tenho. Então você precisa urgentemente. Se você faz parte da nossa igreja, nós temos os líderes de célula. E eles são o seu Barnabé. Não, pastor, meu líder não é meu Barnabé. Então você tinha que participar de uma outra célula. Não, pastor, meu líder, eu não me inspiro nele. Ele não é exemplo, ele não é modelo para mim. Então você precisa ter um outro Barnabé. Não, pastor, o meu Barnabé, o meu mentor é o fulano lá da internet. Eu vou te falar, eu tenho várias referências na internet, várias mesmo, várias. Mas nenhum deles são meus mentores. Eles são referências, fatores de inspiração. Mas o meu Barnabé é o meu pastor, é o meu líder. O meu Barnabé é aquele que eu presto conta, que pergunta pra mim aí, como que tá teu casamento, Douglas? É o meu pastor. É que chega na minha vida e fala, e aí, como que tá a Thalia? É quando eu tô mal, eu ligo pra ele, pastor, seguinte, eu não tô bem, preciso de oração, preciso de conselho. Esse é meu Barnabé. Eu vou te falar, ter um Barnabé vai te guardar do erro. Ter um Barnabé vai te guardar da loucura. Ter um Barnabé vai te guardar do engano, da cegueira. Você precisa ter um Barnabé na sua vida. Quem que é teu Barnabé? Paulo, o apóstolo Paulo, teve Barnabé na vida dele. Foi Barnabé que ensinou ele a caminhar com Deus. Foi Barnabé que apresentou ele para a igreja. É o Barnabé que vai treinar você. Vai chegar um dia que você não vai ter Barnabés? Não. Você sempre vai ter um Barnabé. Barnabé é teu pai. Meu pai é meu Barnabé. Onde eu não fico querendo ensinar as coisas para ele. O meu pai, ele é a ovelha da nossa igreja, minha ovelha. Me chama de pastor, me respeita, glória a Deus. Mas eu não fico querendo ensinar meu pai. E meu pai deve estar assistindo a live aí. Eu não fico querendo dar lição de moral, falando o que ele deve, o que ele não deve fazer. Eu não faço isso, nem minha mãe. Se eles me perguntam, eu respondo. Filho, o que você acha? Tananã. Daí eu falo, olha pai, olha mãe. Por quê? Porque eles que são meus Barnabé. Eu tenho um relacionamento super saudável com meu pai e minha mãe. Na igreja eu sou pastor deles. Quando eu vejo que eles fazem algo contrário à palavra ou no dia a dia da igreja, eu os aconselho, os oriento. Mas no demais e no dia a dia, o meu pai e minha mãe são meus Barnabé. Eu presto conta para eles. Quem ensina é eles, quem fala é eles, não é eu fico quieto. Eu não vou lá na casa do meu pai, na casa da minha mãe e ficar, faz isso. Eu não faço isso. E eles estão assistindo aqui. Sabe qual que é o problema? É que às vezes nem seu pai, nem sua mãe é seus Barnabé, seus líderes. Nem eles você deixa falar.
Aí você fala assim, puxa pastor, eu erro tanto, eu não consigo acertar. Eu me sinto constantemente perdido. Sabe por que constantemente você está perdido? É porque você não tem um Barnabé. Você não tem aquela pessoa que vai trazer orientação e direção. Barnabé, cara, a minha live aqui já tá até grande, já 10:20. Mas assim, Barnabé vai te dar, Barnabé vai te trazer direção, porque ele já foi onde você não foi. Ele vai te trazer segurança, porque ele vai te mostrar o passo a passo que ele trilhou. Pastor, mas e se o meu Barnabé é alguém que tem menos conhecimento, menos experiência, menos essa coisa que eu? Não pode ser teu Barnabé. Não pode. Barnabé tem que ser alguém que você vê nele, que você vê nela, aquilo que você precisa. Pastor, mas eu não tenho ninguém assim próximo a mim. Então seja intencional e se aproxime dessas pessoas. Esses dias eu estava conversando com uma irmã, ela veio falar algumas situações, eu falei, olha, você precisa procurar minha esposa. Só que é você que tem que escolher vir procurar a minha esposa. Não, mas a pastora tem as irmãs lá do discipulado, né? Tem um monte de coisa, eu tenho medo de incomodar ela. Eu falei, mas o que você prefere? Vencer esses obstáculos na tua mente, que não são verdade, que você não vai incomodar, porque minha esposa está aqui para te ajudar. Você prefere vencer esses obstáculos e ser livre dessa grande crise interior que você está vivendo? Ou ficar continuando tentando vencer na própria força e não conseguir? É Barnabé que vai te ajudar a vencer as tuas batalhas. Normalmente o Barnabé vai te falar aquilo que você não gosta de ouvir. E é por isso que a gente foge tanto dos Barnabé. Porque os Barnabé falam a verdade. Eu vou te falar, Barnabé não é amigo. Eu sempre tenho os irmãos no nosso discipulado, eu sempre lembro eles. Eu digo para eles, meus irmãos, amo vocês. E vocês são meus amigos. Nós somos amigos. No ministério nós somos amigos. Eu acho que o reino de Deus é um reino de amigos. E o próprio Jesus disse, já não vos chamo de servo, mas de amigos. Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu sempre lembro eles. Antes de eu ser amigo de vocês, eu sou o líder. Eu sou o Barnabé, então eu não faço as brincadeirinhas que os irmãos fazem, eu não tiro sarro igual eles tiram. Por quê? Porque eu me coloco como Barnabé. E se você é o Barnabé de alguém, você precisa entender isso. Então o primeiro tipo de pessoa que você precisa ter na tua vida é o Barnabé. É o Barnabé que vai te guardar. Ele é o seu mentor. Essa palavra tá na moda. Mentor. Ele é o seu líder. Você precisa ter um líder. Não, meu líder é o Espírito Santo. É porque você é um arrogante. É por isso que a tua vida não vai pra frente. Meu líder é Deus. Pois é, por isso que você tá sempre patinando. Se você tivesse um líder aqui na terra, um mentor, alguém que te treinasse, você ia errar menos. Você ia dar mais certo. Você ia romper mais. Segundo tipo de pessoa que você precisa ter na sua vida é os Lucas. Como assim, pastor? Os Lucas... segundo Timóteo 4:11, o próprio apóstolo Paulo vai falar isso sobre Lucas. Quer ver, ó? Porque Paulo, quando se converte, tinha um Barnabé na vida dele. Depois que ele se converteu, apareceu um cara chamado Lucas. E ele diz assim, ó: somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Paulo estava passando por uma luta, por uma barra. Tinha sido abandonado. Os caras que ele estava investindo foram embora. Quem que ficou? Lucas. Você tem que ter um Lucas na tua vida. Pastor, quem que é o Lucas? O Lucas é o teu brother. Lucas é o teu amigo. Você tem que ter amigos. Amigos mais chegados que irmão. Como diz o texto lá de Provérbios. Cadê? Provérbio 17. Não.
18. Aqui, ó. Provérbios 18, 24. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas amigo mais chegado que um irmão. Existem amigos mais chegados que irmão. Pastor, por que a Bíblia está falando que quem tem muito amigo sai perdendo? Porque ele compartilha muita coisa. Você também não pode ter muitos amigos. Porque os muitos amigos vão tirar você da realidade da vida e vão fazer você pensar que a vida é vivida para os prazeres. Você tem que ter amigo na medida certa. Por isso que você tem que ter um Barnabé. Que é o Barnabé que vai te falar assim, olha, esses amigos aí não são saudáveis para você. Só que você também tem que ter os Lucas. Quem que é os Lucas? Lucas é aquele que vai ter intimidade, que você vai contar os teus segredos. Lucas é aquele que vai estar com você no dia mal. É aquela pessoa que vai te ouvir quando você precisar desabafar. Quando você desabafa com o Lucas, ele não te fala nada, mas ele tá lá. Quando você desabafa com o Lucas, ele não vai te falar o que você precisa ouvir. Lucas vai te falar o que você quer ouvir. Lucas vai estar sempre do teu lado, até quando você estiver errado. Eu vou te falar, você tem que ter um Lucas na tua vida. Um não, alguns. Barnabé, você tem que ter um só. Pode até ter vários, mas em áreas diferentes. Você tem que ter um Barnabé na tua vida espiritual, você tem que ter um Barnabé no teu trabalho, você tem que ter um Barnabé na tua profissão, nos teus estudos, várias áreas, né, na tua vida financeira, várias áreas você pode ter um Barnabé. Sei que existem pessoas que é mentores, que são líderes em todas as áreas. Isso é top, pessoas de 5 talentos. Mas Lucas, dá pra ter vários amigos, dá pra ter vários, mais chegados que irmãos. Você precisa ter. Urgentemente você precisa ter os Lucas na tua vida. O Lucas é um amigão. Ah, pastor, eu não tenho amigos. Pois é, por isso que a tua vida é tão cinza. Você precisa ter. Ah, pastor, eu tenho dificuldade de fazer amizade. Seja intencional, busca ter. Cava até brotar amizade. Não desiste. Seja alguém que investe para que você esteja sempre cercado de pessoas. Lucas, você precisa ter os Lucas na tua vida. É eles que vão te levantar quando você estiver fraco. No dia que você estiver fraco, o Barnabé vai te falar por que você está fraco. Você vai ficar até com um pouco de raiva dele. Mas os Lucas, eles vão te estender a mão. Eles vão te amparar, vão fazer você dar risada. É importante ter os Lucas. Quem que são os Lucas da tua vida? Quem que são os amigos? Quem que são? Existe um ditado que diz assim, né? Eu quero ter muitos amigos que estejam dispostos a dar a vida deles por mim. Mas também quero viver sempre à altura deles. Tipo, isso é maravilhoso, né? Você tem amigos? Você tem que ter amigos. Eu tenho vários amigos. Irmãos que estão aqui. Os Barnabés, eles estão acima. Os Lucas, eles estão no mesmo nível que você. É os irmãos da célula, os irmãos da igreja. Porque você não conta a tua vida pra qualquer um, só pros Lucas. Pros Lucas você rasga o coração. Pro amigo você conta a verdade, você conta os segredos. Tem gente que tá sempre inchada. Por quê? Porque guarda. Não tem Lucas na vida dele. Você tem que ter os Lucas. Os Lucas vão trazer leveza, vão trazer alegria, vão trazer cor para a tua existência. E por último, você precisa ter Timóteo. O apóstolo Paulo, ele tinha o Barnabé, ele tinha o Lucas, ele tinha o Timóteo. Atos 16:3, eu quero ler com você.
do verso 1. Diz assim, ó. Chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo, chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era um grego. O que Paulo fez? Paulo falou, você é um menino abençoado, você é um rapaz de Deus, vem ser meu discípulo. Vem andar comigo, vem estar do meu lado. Você precisa ter os Timóteos na tua vida, que é os discípulos. Você precisa ter discípulos, filhos espirituais. Os discípulos não são aqueles que você vai aprender, mas é aquele que você vai ensinar. Você tem que ter um discípulo para ensinar. Quem que é teu discípulo? Ah, pastor, eu não tenho nenhum discípulo. Então você tem que arrumar alguém. Você tem que arrumar alguém para compartilhar, para ensinar, para pegar na mão, ajudar ele a caminhar. Os discípulos fazem a gente crescer em Deus. Eu amo estar com os irmãos, com os meus discípulos. Por quê? Porque quando eu tô com eles, eles me perguntam coisas que me fazem crescer. Quando eu tô com eles, eu sou forçado a avançar. Porque eu preciso sempre ter... Um exemplo. O fato de você estar aqui me assistindo torna você meu discípulo. Ou eu me torno Barnabé na sua vida. Mas o fato de eu ser um Barnabé para você e você ser o meu Timóteo que está aqui aprendendo comigo, me força e me pressiona a todos os dias ter uma palavra viva para compartilhar no teu coração. Você é pai, você tem filho, você sabe o poder que existe quando nasce um filho. Quando o filho nasce, não tem mais dor de cabeça, não tem mais gripe, não tem mais dor no corpo, não tem mais preguiça. Porque agora que você tem um filho, meu irmão, minha irmã, você tem que trabalhar. O filho força você a encarar a vida de outro jeito. Ter um Timóteo na sua vida força você a romper, a avançar, a ter compromisso com as coisas de Deus. Todos nós precisamos ter um Timóteo. O Timóteo é quem você vai... Eu vou te falar. Um dia eu falei para uma irmã e hoje ela sempre fala para mim. Eu disse assim, minha irmã, você precisa cuidar de alguém. Porque quando você começar a cuidar de alguém, você vai perceber que os teus problemas não são tão grandes assim. E você vai entender que o melhor remédio que existe é amar o outro, é servir o outro. Nós estamos aqui aprendendo a amar. Se você quer aprender a amar, você precisa ter Timóteos, discípulos, que você vai caminhar com eles, que você vai treinar eles, que você vai inspirar eles. Eu lembro o dia que eu ganhei a primeira pessoa para Jesus. E eu levava ele pro culto. E todo domingo de manhã cedo eu já falava, oi amado, tal, hoje tem culto. E tinha dia que eu tava meio cansado, nem queria ir no culto. Ele já me mandava mensagem. E o culto? Opa, tudo certo. Por causa dele eu ia pro culto. Por quê? Porque eu tinha um discípulo. E eu não queria, ficar pra trás. Eu era referência dele. Aquilo me fez ser constante. Ter um Timóteo ou vários Timóteos na tua vida vai te ensinar a constância, vai te ensinar a permanência. Às vezes você vai estar mal, você vai estar passando por lutas, por crises, mas o fato de você ter um Timóteo ali que está olhando para você, que está se inspirando em você, vai te livrar do desanimar, vai te livrar do erro, vai te livrar do desânimo, vai te livrar do jogar tudo pro alto e fugir. Você precisa ter os Timóteos na sua vida. O apóstolo Paulo era assim. A gente tem muito que aprender com o apóstolo Paulo, Ele tinha o Timóteo, ele tinha o Barnabé, aliás. Ele tinha o Lucas e ele tinha o Timóteo. E você? Quero te desafiar a ter também. Seja intencional, talvez você não tenha nenhum dos três. Chega no teu líder. Chega no seu líder de célula e fala para ele, olha, a partir de hoje eu quero que você seja o meu Barnabé. Chega no irmão da igreja, no amigo, sei lá, no teu pastor. Quero que você seja o meu Barnabé.
Eu quero ser o teu Timóteo, o teu discípulo. Se posiciona, se submete, se coloca embaixo, mas também se abre para os amigos, busca ter Lucas na tua vida, companheiros, brothers, mas não se esqueça também de ter os Timóteos, porque é os Timóteos que vão te levar de verdade a crescer. Amém? Se você chegou até aqui e não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho, coloca em todos para que o YouTube te avise quando tiver vídeo novo. Curte o vídeo aqui também, e eu tenho certeza que mais pessoas precisam assistir essa live. Então eu quero te pedir, no nome de Jesus, compartilha com o máximo de gente que você conseguir. Amanhã, quinta-feira, teremos oração no prédio da igreja às 18h30. Vai ser poderoso, eu espero você. E à noite também, 22 horas, estaremos juntos mais uma vez. Glória a Deus, que Deus abençoe. Tchau, tchau.